do livro também. Porque não basta pro T. Harv Eker que você leia ali os princípios, os arquivos. Você tem que chegar no final e fazer uma declaração. Você lê o capítulo e aí você faz uma declaração. Isso. E a declaração sempre termina uma frase reforçando aqueles É isso princípios, aqueles arquivos, e no final, eu tenho uma mente milionária. Isso aí. E no evento eles recomendavam gritar, né? Exato. Eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. Para que você, de fato, repita tanto isso até o ponto de chegar a acreditar. Porque isso é significativo. Eu tenho um exemplo próprio meu que é incrível, na minha opinião. Porque hoje eu me acho uma pessoa ultra inteligente. Tá. Mas nem sempre foi assim. Uhum. Eu era um dos melhores alunos da sala até a 4ª série, que meu pai estudava comigo, né? Aí meus pais se separaram. Talvez as finanças tenham um peso nisso, porque estavam atolados em dívidas, né? A Malu sempre fala que só o amor não é suficiente, eu acredito nisso de fato, Sim. porque a hora que a dívida entra pela porta, o amor às vezes sai pela janela, você perde a admiração pelo cônjuge. Mas enfim, separaram, eu fui pro Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, minha mãe não estudava comigo, ela estava trabalhando. Então ficou para eu estudar sozinho. E aí eu vi rapidamente que tirando 10 ou 5, eu passava de ano igual. Certo. Então, o que eu fui fazer, né? Comecei a estudar para passar na média e dedicava meu tempo a coisas lúdicas, né? Jogos, ver televisão. Só que eu fui fazendo isso durante tanto tempo, Joel, que teve uma hora que eu simplesmente nem raciocinava que eu poderia tirar um 10. Eu já me julgava burro. Essa era a palavra. Eu achava que eu não tinha capacidade. E parte disso porque, além de estudar só para média, eu estava cercado de pessoas muito inteligentes no colégio militar. Tá. A minha turma do 2º ano, das 30 pessoas, eu acho que era o 3º pior aluno da sala. E tinha 27. gente muito inteligente, muito inteligente. E eu até brinco que se um investidor entrasse naquela sala e tivesse que apostar em algumas crianças para ter retorno no futuro, né? Eu nunca seria escolhido. Só se eu pagasse muito, porque eu era um azarão completo. Talvez ele visse assim, vou apostar nesse azarão aqui, vamos ver o que acontece. E eu me senti assim de fato, eu me senti incapaz. O que mudou na minha vida foi que eu quis passar na prova do exército. E aí eu fui obrigado a começar a estudar. No primeiro ano eu não passei, eu fui passando em tudo na média, como eu fiz durante os anos anteriores, e chegou na prova de redação, eu não passei, eu tirei abaixo da média. Sim. E aí eu pensei, bom, pro ano que vem eu vou passar. E eu me comprometi, eu fiz uma declaração, eu falei pra minha família, eu vou passar, tanto que eu quero que vocês me tirem da escola, eu vou fazer só o cursinho, pra poder me dedicar só àquilo, e eu vou passar na prova. Aí toda a minha família foi contra. Meu pai falou, você se compromete de fato? Eu falei, eu me comprometo. Ele falou, então você tá fora da escola, fica só no cursinho agora e vai estudar. Aí todo mundo falou que, nossa, é um absurdo o que o Bruno tá fazendo. Comecei a estudar. No primeiro simulado do ano, eu já fui o primeiro colocado. Era um simulado de história e física. Eu tinha gabaritado história, sempre fui bom em história, gostava, né? E física, eu tinha ido bem, mas não era nenhum notão, assim, mas era o primeiro do ano, o pessoal tava meio frio. E aí, quando eu olhei meu nome em primeiro no simulado, entre mais de 100 alunos, eu olhei assim, fiquei perplexo, né? Fiquei olhando assim. Aí um amigo meu do colégio militar chegou, olhou também e falou, caramba, Perini, que sorte, hein, cara? Daí eu virei pra ele e falei, pois é, eu também acreditei que era sorte. Sim. Só que aí veio o segundo, eu entre os primeiros, o terceiro, o quarto, o quinto, eu fiquei em primeiro de ponta a ponta no cursinho, fui pro exército, comecei a me destacar, fui primeiro da minha especialização de artilharia. Então, se não fosse esse momento onde eu vi, olha, isso aqui não é sorte, é inteligência de fato, talvez até hoje eu fosse uma pessoa muito menos confiante do que eu sou. Certo. Então, eu só fui ficando confiante quando fui vendo esse progresso. O resultado. Mas a vida me deixou tanto tempo de joelhos, né, que eu acostumei com aquilo e esqueci como era estar em pé. Então, essas declarações são importantes para isso, para você recuperar a confiança, a autoestima.